Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia e eu sou o pastor Bruno Pinho. Eu estou aqui mais uma vez com muita alegria e prazer para poder compartilhar uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. Primeira vez por aqui? Seja muito bem-vindo, tapete vermelho para você e saiba que esse canal aqui tem um único propósito e objetivo, que é gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração. Nós estamos aqui diariamente trazendo chaves espirituais, reflexões sobre textos da Bíblia, de todos os livros da Bíblia. Isso para abençoar você, tudo de forma gratuita, feito com muito amor, com muito carinho. E nós estamos aqui, chegamos já no Novo Testamento, quase o ano finalizando, e nós estamos caminhando para o final da Bíblia. Nós estamos aqui mais especificamente meditando sobre o livro do Evangelho de Marcos. Hoje a porção é composta de 2 capítulos, os capítulos 8 e capítulo 9. E na porção de hoje nós veremos Jesus nos ensinando sobre a verdadeira fé, o custo do discipulado e a glória da sua presença. Esses capítulos são um divisor de águas no Evangelho aqui de Marcos. Aqui nós veremos Jesus começando a revelar com mais clareza quem ele é, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e também o que significa segui-lo de todo o coração. Então prepare agora o seu coração, porque está começando mais um episódio de Discipulando pela Bíblia. E o capítulo 8 ele começa com um milagre muito parecido com aquilo que nós vimos nos vídeos anteriores. Mais uma vez a multiplicação de pães e peixes, sendo que agora para 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Mais uma vez nós vemos aqui Jesus se compadecendo da multidão e transforma o pouco que ele recebeu, que ele tinha ali no momento em mãos, em algo abundante, onde vai saciar toda a multidão e também vai sobejar 7 cestos cheios. A compaixão de Jesus revela que ele não apenas supre necessidades físicas e momentâneas, mas também ele supre necessidades no nosso espírito, as espirituais. Ele é o Deus que alimenta toda a alma cansada, angustiada, perdida, confusa. Depois desse milagre, os fariseus ainda acabam pedindo um sinal do céu para Jesus. Jesus suspira profundamente e diz: por que esta geração ainda pede um sinal? Nenhum sinal lhe será dado. Eles já tinham visto milagres, mas o coração incrédulo nunca vai se satisfazer com tudo aquilo que vê. Sempre vai haver um quê de dúvida. E isso é o que Jesus está denunciando no coração daqueles religiosos. É um lembrete de quem não quer crer, sempre achará uma desculpa para não crer. E em seguida, Jesus acaba curando um cego, mas curiosamente de uma forma progressiva. Algo inédito aqui que nós estamos aqui experimentando aqui no Evangelho de Marcos. Primeiro, a primeira oração de Jesus, o homem vê homens como se fossem árvores andando, ou seja, ele começa a ver, mas de uma forma meio que embaçada, meio turva. Mas após mais uma oração, aquele homem passa a ver tudo claramente. Esse milagre aqui é algo muito simbólico para o meu e para o seu coração, pois representa o processo espiritual de enxergar quem Jesus realmente é. Às vezes nós conhecemos Jesus, mas como uma sombra, não com toda a glória que ele já revelou. Isso pode ser algo progressivo, pode ser o crescimento da graça e do conhecimento de Jesus, que vai nos levar a uma visão ampla de quem realmente Jesus é. A visão espiritual nem sempre será uma visão instantânea. Ela cresce conforme nos aproximamos da presença de Deus. Então, na sequência, vem um dos momentos mais importantes do Evangelho. Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles respondem, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, ou então um dos profetas. Mas Jesus insiste na pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro então declara, toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que palavra tremenda, uma revelação celestial vindo até o coração e a mente de Pedro. Essa confissão, na verdade, é o coração da mensagem do Evangelho. Reconhecer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é o ponto de partida de uma fé genuína. Mas logo em seguida, nós vemos ali Pedro mostrando que ainda não entendeu o propósito da cruz.
Quando Jesus anuncia que precisará sofrer, morrer e depois ressuscitar, Pedro tenta repreendê-lo e então Jesus o confronta dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Que choque, que palavra chocante que Jesus está liberando ali sobre o coração de Pedro. Ou seja, num relance, num instante, Pedro tem uma revelação do céu. E na sequência, ele está raciocinando, pensando, refletindo e dizendo coisas não que são celestiais, mas coisas terrenas. E ele é duramente repreendido por isso. Pedro queria um Messias de glória e não um Messias de dor. Mas Jesus nos lembra que a cruz é sim o caminho misterioso para a vitória. Não há ressurreição sem primeiro nós entregarmos o nosso coração. No capítulo 9, ele começa com uma das cenas mais gloriosas da Bíblia, a transfiguração. Jesus leva então Pedro, Tiago e João para um alto monte. Chegando ali, diante deles, as suas vestes, as vestes de Jesus, acabam brilhando intensamente. Uma grande luz toma todo o seu corpo e ele acaba ali conversando com Moisés e Elias. Olha o cenário, que coisa extraordinária. Um encontro completamente sobrenatural. E uma nuvem os envolveu e a voz do Pai acabou declarando: este é o meu Filho amado, ouçam-no. Aqui é um vislumbre do reino de Deus em glória. Jesus mostra aos discípulos que por trás da aparência humana, ele é sim o Filho eterno do Pai. Mas depois da visão gloriosa, eles acabam descendo do monte e encontram um pai ali desesperado com um filho possuído por um espírito maligno. Os discípulos até tentam libertar aquele menino, mas acabam não conseguindo. Então Jesus diz: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? O pai então clama: se pode fazer alguma coisa, Jesus, faça. E Jesus responde: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. O homem então chora e diz: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Que oração, que clamor profundo daquele pai. Ali é o clamor que na verdade existe em todos nós. Nós queremos crer, mas precisamos da ajuda de Deus para que nós possamos crer de verdade. Ou seja, toda incredulidade deve sair do nosso coração. Devemos clamar por isso. E Jesus liberta aquele menino, mostrando que a fé é simples, mesmo uma fé que existe uma incredulidade ainda lutando dentro de nós, ela, ou seja, uma fé imperfeita, acaba sim movendo o coração do Senhor. E o capítulo 9, ele se encerra com Jesus alertando sobre a questão do pecado. Ele fala de maneira intensa, dizendo que é melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que com ambos ser lançado no inferno. Aqui é uma linguagem simbólica muito forte, que mostra o quanto nós devemos lidar seriamente com a questão do pecado. E nos capítulos 8 e 9 do Evangelho de Marcos, Jesus nos ensina diversas verdades fundamentais, dentre as quais eu destaco 3, a fim de abençoar o seu coração. Primeiro, precisamos enxergar quem Ele é realmente, não apenas um Deus que me concede favores e bênçãos, mas sim o Filho de Deus que enche tudo em todos. A segunda verdade é: devemos segui-lo, e para segui-lo exige renúncia. O caminho da cruz é o caminho da vida verdadeira. E terceiro, aqui, ensinamento, verdade fundamental, é de que a fé abre portas que a força humana jamais vai conseguir abrir. Ou seja, tudo é possível àquele que crê. Queridos irmãos, e chegamos ao final de mais um vídeo Discipulando pela Bíblia. E se esse vídeo edificou o seu coração, então deixe aqui o seu like, se inscreva nesse canal e não deixe de compartilhar essa mensagem para alguém que precisa ouvir uma verdade, a verdade do Evangelho do Reino dos Céus. E não deixe de comentar também aquilo que te chamou mais atenção na porção que nós compartilhamos no dia de hoje. Combinado? Fazendo isso, você está me ajudando a pregar esse Evangelho do Reino a outros corações. E agora chegou o momento também de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus, e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós iremos retornar com muito mais. Shalom!